Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Agora os vídeos estão mais diretos e explicativos. Espero que gostem. Pensa só numa coisa. Uma explosão, mas uma explosão colossal, acontece lá no Sol. E aqui na Terra, a milhões e milhões de quilômetros de distância, os rádios de aviões, de navios, de serviços de emergência simplesmente ficam mudos. Silêncio total. Toda a comunicação global, sistemas de navegação, tudo interrompido. E a causa? Um evento que aconteceu a 8 minutos-luz daqui. Pois é, essa é a grande pergunta que a gente vai desvendar hoje. Como é que uma tempestade solar tem o poder de silenciar a nossa tecnologia? A resposta é, é uma cadeia de eventos fascinante que liga a fúria do Sol diretamente com uma camada da nossa própria atmosfera. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender o apagão, primeiro a gente tem que entender a fonte de tudo, a erupção solar. E olha, não é só uma luzinha brilhante não, viu? É uma das explosões mais violentas de todo o nosso sistema solar. Imagina um curto-circuito magnético gigantesco. É mais ou menos isso. Os campos magnéticos ali na superfície do Sol se contorcem, se rompem e, bum, liberam uma quantidade absurda de energia. E essa energia toda viaja pelo espaço como radiação, numa velocidade incrível. E o mais interessante é como os cientistas classificam essas erupções. Tem as classes A, B e C, que são bem fraquinhas, quase não fazem cócegas na gente. Mas aí a coisa começa a ficar séria com a classe M e principalmente a classe X. Essas de classe X são as mais poderosas, as verdadeiras culpadas por trás das grandes confusões que a gente sente aqui na Terra. E o que vem nessa encomenda do Sol, o que viaja em nossa direção nessa explosão de energia, basicamente um pulso devastador de raio-x e de radiação ultravioleta. É essa dupla aí que começa toda a bagunça quando chega no nosso planeta. Certo, então essa radiação toda viaja pelo espaço. Mas como é que ela faz um rádio ficar mudo? A resposta está lá em cima, numa camada da nossa atmosfera que a gente chama de ionosfera. Pensa nela como o nosso escudo invisível. E um dia tranquilo, a ionosfera é a nossa melhor amiga para comunicação via rádio. Ela funciona literalmente como um espelho perfeito que reflete os sinais de rádio e permite que eles viajem para muito, muito longe, contornando a curvatura da Terra. É por causa dela que uma transmissão de rádio da América do Sul consegue chegar na Europa, por exemplo. E aqui a gente vê a reação em cadeia. É quase um efeito dominó. Quando os raios-x da erupção solar batem na ionosfera, eles dão uma super descarga de energia nela. Aquele nosso espelho atmosférico perfeito, sabe? De repente, ele fica todo embaçado, denso. Aí, em vez de refletir os sinais de rádio, ele começa a absorver, a engolir tudo. Principalmente na banda de alta frequência, a tal da HF, que vai de 3 a 30 MHz. O sinal simplesmente some. E o resultado? Silêncio total. O apagão de rádio. Pessoal, uma pausa rápida. Se o conteúdo está sendo útil, por favor, compartilhem o canal e deem aquele like, porque ajuda demais a gente a continuar trazendo essas explicações. Agora, vamos entrar na parte mais técnica, para ver como esses eventos são previstos. Vamos avançar então? Os cientistas não ficam de braços cruzados esperando os apagões acontecerem, né? Eles usam ferramentas incrivelmente sofisticadas para prever tudo isso. É uma ciência bem complexa, mas olha, é essencial. Tudo começa com a física pura. Ferramentas como o GEANT 4 são usadas para simular com uma precisão incrível o que acontece quando os fótons de raio-x, aqueles com mais de 5 keV de energia, batem na nossa atmosfera. O objetivo é calcular a taxa de produção de pares elétron-íon, ou seja, calcular exatamente quantos elétrons livres novos são criados pela energia da erupção. Com essa taxa de produção em mols, entra em cena o modelo GPI. Ele pega esses dados e calcula numericamente a densidade de elétrons da ionosfera, focando naquela altitude crítica, entre 50 e 100 km. O resultado é um perfil vertical super detalhado, que mostra exatamente o quão denso nosso espelho atmosférico ficou. E, finalmente, o modelo DRAP entra em ação para traduzir toda essa física em um aviso prático que todo mundo entende. Usando o perfil de densidade, ele prevê a tal da maior frequência afetada, a RAF. Esse valor basicamente diz qual é o limite das comunicações de rádio que vão ser engolidas pela ionosfera. É com base nisso e em outras técnicas que a NOAA emite os alertas de apagão para pilotos, marinheiros, serviços de emergência, todo mundo. E olha, esses apagões de rádio são só a ponta do iceberg. Eles fazem parte de um cenário muito maior que a gente chama de clima espacial. E isso afeta a nossa tecnologia de inúmeras maneiras.
As tempestades do clima espacial podem causar um belo estrago, viu? Elas podem interromper sinais de TV, de celular, diminuir a precisão do GPS, podem até induzir correntes elétricas que danificam transformadores nas redes de energia. É um fenômeno com implicações gigantescas para a nossa sociedade que é tão dependente da tecnologia. E para medir a gravidade disso tudo, a NOEA usa uma escala bem direta, de R1 a R5. Como dá para ver aqui, ela liga a potência da erupção, se é classe M, se é classe X, com o impacto real que ela causa aqui na Terra. Vai desde uma pequena degradação até um apagão completo que pode durar horas. Vamos pegar um exemplo real bem recente. Uma poderosa erupção de classe X2.7 que saiu do Sol. Foi uma das mais fortes registradas neste ciclo solar atual. Essa erupção foi tão forte que causou um apagão de rádio R3, ou seja, forte. Foi um evento bem significativo na escala da NOAA que causou interrupções em uma área bem ampla. E não foi um evento localizado, não. Ele simplesmente interrompeu as comunicações em boa parte do lado do planeta que estava virado para o Sol, impactando principalmente a Europa, a Ásia e o Oriente Médio. Isso mostra o alcance global que um único evento no Sol pode ter. No fim das contas, é por isso que essa ciência é tão vital. A nossa dependência de satélites, de GPS, de comunicações globais, tudo isso nos deixa muito vulnerável ao clima espacial. Modelos como o DHAP e o GPI não são só um exercício acadêmico, são ferramentas essenciais para proteger a espinha dorsal da nossa civilização moderna. E agora, para a gente fechar, fica uma reflexão, né? Qual a real importância desses modelos de previsão, tipo o DHAP, o GPI, para a gente conseguir proteger toda a nossa tecnologia desses eventos solares que são tão, mas tão poderosos? Deixem a opinião nos comentários, vai ser ótimo ler o que todo mundo pensa.